Só uma voz. A voz de uma mulher. Calma demais para uma situação que não é calma. Eu abri a geladeira naquela noite e contei o que tinha. Uma cebola. 2 ovos. Um resto de feijão de ontem. E pensei, isso daqui dá para uma pessoa por um dia. Mas eu tinha 2 filhos para alimentar. E nenhum real no bolso. Nenhum. E o pior não era a fome. O pior era saber que amanhã aquela geladeira ia estar vazia. E eu não tinha absolutamente nenhum plano. Vera tinha 38 anos quando isso aconteceu. Não era jovem no sentido que a sociedade romantiza. Não era a moça de 20 e poucos anos começando a vida com tudo ainda pela frente. Era uma mulher de 38 que tinha vivido coisa suficiente para saber que a vida não dá desconto por cansaço. E que mesmo assim continuava sendo surpreendida pela forma como as coisas podiam piorar quando você já achava que estava no fundo. Ela morava em Aparecida de Goiânia, daquelas que tem tudo que cidade grande tem em termos de custo e acesso limitado às oportunidades que cidade grande às vezes oferece. Casa alugada, 1 cômodo e meio. Uma sala que era sala e quarto ao mesmo tempo, separada por um guarda-roupa antigo que ela posicionou no meio como divisória. Uma cozinha pequena. Um banheiro com chuveiro que aquecia na metade e no restante soltava água fria. Um quintalzinho de cimento onde ela colocou 2 vasos de planta, porque precisava de alguma coisa viva em volta que não dependesse dela para sobreviver. 2 filhos, Kaique, 11 anos, Luna, 6. O pai das crianças, 2 pais diferentes, aliás, porque a vida tem essas geometrias complicadas, estava ausente das 2 formas possíveis. O pai do Kaique tinha sumido quando o menino tinha 2 anos e aparecia esporadicamente desde então, como uma estação do ano que não tem calendário. O pai da Luna pagava pensão por 3 meses e depois parava por 2. E quando ela cobrava, ele dizia que estava difícil, que ela não entendia. Ela tinha aprendido a não contar com nenhum dos 2. O que significava que tudo, comida, escola, aluguel, remédio, material escolar, lanche, sapato quando o sapato rasgava, era com ela. Só com ela. Vera trabalhava como cozinheira num restaurante por quilo no centro de Aparecida. Tinha começado como auxiliar 6 anos antes, aprendido na prática, e havia 3 anos tinha passado a ser a cozinheira principal do almoço. Sabia fazer comida boa, aquele tipo de comida simples e farta que faz fila, que as pessoas provam e falam parece de mãe, que não tem ingrediente caro, mas tem atenção e tempero certo. O dono do restaurante, seu Edilson, era um homem de 60 e tantos anos, honesto dentro do que conseguia ser, mas que tocava o negócio com a mentalidade de quem sempre teve a margem raspando, e que, portanto, qualquer ajuste era sentido imediatamente pelo funcionário. Quando a pandemia veio, isso foi no começo de tudo, o restaurante fechou por 2 meses, depois abriu pela metade, depois fechou de novo. Nesse processo, seu Edilson não conseguiu manter o salário cheio de ninguém. Vera ficou 3 meses, recebendo 60%. 60% de um salário que já era apertado é uma matemática que não precisa de calculadora para você entender que não fecha. Ela usou o FGTS, usou o auxílio emergencial, usou a reserva que tinha 300 e poucos reais que ela guardava há meses para uma emergência, sem imaginar que a emergência ia ser tão grande que 300 reais iam sumir em uma semana. Quando o restaurante voltou ao normal, o salário voltou também, mas a dívida tinha ficado. Não uma dívida em banco. Vera nunca tinha tido acesso a crédito, porque nome sujo era uma realidade antiga, de uma época em que ela era mais jovem e menos cuidadosa. A dívida era nos lugares mais básicos e mais constrangedores. No mercadinho da esquina onde a dona Zélia tinha anotado no caderno uns 280 reais de fiado. Na conta de luz que estava com 2 faturas em aberto. No aluguel que tinha ficado 1 mês e meio sem pagar e que a locadora estava cobrando com uma frieza de quem não conhece a pessoa, só o número do contrato. E foi assim, nesse cenário, salário voltado, mais dívida instalada, malabarismo financeiro constante, 2 filhos, casa pequena, e aquela sensação permanente de estar correndo numa esteira que acelera mais rápido do que os pés conseguem acompanhar. Mileki chegou aquela noite. Era uma quinta-feira de agosto.
Vera tinha trabalhado o dia todo, chegou no restaurante às 6:30 da manhã, como sempre, para deixar o feijão no fogo antes de abrir. Ficou de pé na frente do fogão industrial por 6 horas, preparando arroz, feijão, frango assado, carne moída, macarrão ao sugo, salada de beterraba, salada de repolho, farofa, servindo, repondo, limpando. Quando terminou o almoço e foi fazer a limpeza da cozinha, ela tinha o corpo inteiro doendo com aquela dor específica de quem fica muito tempo em pé no mesmo lugar, nos calcanhares, as costas na parte de baixo, os ombros. Saiu às 3:30. Foi buscar Luna na escola. A menina tinha a mochila meio aberta e o tênis com o velcro desprendido de um lado. Vera arrumou o velcro na calçada da escola de joelhos. A Luna em pé na frente dela com aquela paciência de 6 anos que é feita de distração, olhando para o outro lado. Foram de ônibus até a casa da vizinha Conceição, uma mulher de 50 e poucos anos, aposentada, que ficava com a Luna e às vezes com o Kaique também quando ele saía da escola, em troca de uma ajuda que Vera dava quando podia, um prato de comida, uma fruta, uma faxina rápida no fim de semana. O Kaique ainda não chegou, Conceição informou. Vera olhou para o relógio, 4:10. A escola do Kaique soltava às 3:40. 25 minutos de diferença para ele chegar a pé. Ele deve estar vindo. Senta um pouco, Vera. Você tá branca. Tô bem. Você não tá. Vera sentou na cadeira da varanda de Conceição. Aceitou um copo d'água. Ficou olhando para a rua sem ver nada em especial. Conceição voltou com um pedaço de broa de milho numa xícara. Come. Você comeu alguma coisa hoje? Vera foi dizer que sim, mas o sim não saiu. Ela tinha passado o dia inteiro fazendo comida para outras pessoas e tinha comido um pedaço de frango às 11 da manhã, em pé, entre uma panela e outra, porque não tinha tempo de sentar. Comeu a broa sem falar nada. Kaique chegou às 4:20, com aquele jeito de menino que está no meio entre criança e adolescente, já grande, já com cara de quem pensa coisa que não conta, mas ainda com a mochila pendurada no ombro do jeito torto que criança usa. Mãe, aconteceu alguma coisa? Demorou. Fui com o Tiago até a casa dele pegar um livro emprestado. Você tinha que avisar. Desculpa. Ele disse isso sem drama. E ela deixou passar porque estava cansada demais para segurar uma conversa de disciplina com a seriedade que ela merecia. Os 3 voltaram para casa a pé. Era perto, uns 12 minutos. Foi quando chegou em casa que Vera abriu a geladeira e contou. A cebola, os 2 ovos, o resto de feijão de ontem. Ela ficou parada na frente da geladeira, aberta por um tempo longo demais. A luz interna batia naquelas 3 coisas com uma crueldade quase cênica. Kaique apareceu na porta da cozinha. Mãe, o que tem para comer? Ela fechou a geladeira. Vou fazer ovo mexido com feijão. Só isso? Ela virou para ele com uma expressão que o menino conhecia. Não era brava, não era triste. Era aquela expressão intermédia que significava não agora, não pergunta. Vai fazer o dever. Ele foi. Vera ficou na cozinha e abriu a gaveta onde ela guardava o dinheiro, não no banco, na gaveta, dentro de um envelope velho de conta de luz, porque ela não confiava em si mesma com cartão. Só com papel na mão ela via o que estava gastando. O envelope estava vazio. Ela sabia que estava, mas abriu assim mesmo, com aquela esperança irracional de que talvez tivesse um esquecido. Uma nota de 5, uma moeda, nada. Ela fechou a gaveta, sentou na cadeira da cozinha e ficou ali, com a luz amarelada da cozinha em cima dela, o barulho do Kaique fazendo o dever no outro cômodo, a Luna cantarolando alguma coisa que ela estava desenhando e a sensação de que o chão tinha um buraco justo embaixo de onde ela estava sentada. Só tenho comida para hoje. Não era uma frase dramática que ela formulou assim. Era um pensamento simples, direto, que não precisava de floreio. O que tinha na geladeira dava para hoje. E amanhã a geladeira ia estar vazia e ela não tinha dinheiro para comprar nada. O salário entrava na sexta. Mas era quinta à noite, 16 horas de distância do dinheiro e um dia inteiro de crianças para alimentar. Vera fez o jantar. Ovo mexido com feijão requentado, temperado com a cebola, uma pitada de coloral que ainda tinha no armário. Botou numa travessa, levou para a mesa. As crianças comeram sem reclamar. Luna comeu devagar, com o jeito que criança pequena come quando está distraída pensando em outra coisa. Kaique comeu rápido, o jeito de menino com 11 anos que está sempre com fome. Tem mais? Ele perguntou. Não, tá gostoso, mãe. Obrigada, meu amor. Depois do jantar, ela lavou a louça. Deu banho na Luna. Ajudou o Kaique a terminar o dever de português. Tinha uma redação sobre o que você quer ser quando crescer que ele estava empacado. Ela ficou do lado enquanto ele escrevia.
lendo por cima do ombro, sugerindo uma palavra aqui, outra ali. Ele queria ser jogador de futebol. Mas mãe, você acha que é possível? Eu acho que tudo que você treinar com seriedade é possível. Você não está falando isso só para me animar? Ela olhou para o filho. 11 anos. Aquele olho de menino que já começa a desconfiar do mundo. Tô falando porque é verdade. Agora termina a redação. Às 9h30 as crianças estavam dormindo. Luna no colchão de solteiro que ficava no canto da sala, Kaique no catre que ela tinha comprado de segunda mão e que rangia um pouco, mas aguentava. Vera ficou sentada na cadeira da cozinha. Não ligou a televisão. Não pegou o celular de imediato. Ficou no silêncio. E naquele silêncio, os pensamentos que ela tinha segurado o dia inteiro vieram todos de uma vez. Não era só aquela noite. Aquela noite era o síntoma de uma coisa muito mais longa, uma erosão que tinha acontecido devagar, mês a mês, conta a conta, até chegar naquele ponto onde não tinha mais nada tampando o buraco. Ela somou mentalmente. Aluguel atrasado, 1 mês e meio. Uns R$ 1.200. Conta de luz, 2 faturas. 160. Mercadinho da Dona Zélia, 280 de fiado. Pensão do pai da Luna que não tinha entrado. R$ 300 de 2 meses. Total que ela devia, sem contar o que ia precisar comprar para a semana seguinte. Quase R$ 2.000. E seu salário era R$ 1.380. A matemática não precisava ser explicada, mas o que é diferente de ver os números de fora e de estar dentro deles? De fora você vê solução. De dentro você sente o peso. De dentro a vergonha, de fadiga, de uma pergunta que não tem resposta boa. Como eu cheguei aqui? Vera sabia como tinha chegado. Sabia cada passo. A pandemia. Os 60%. O fiado que foi crescendo porque senão as crianças não comiam. A conta de luz que ela deixou acumular porque a alternativa era não pagar o aluguel. O salário que voltou, mas não deu conta das dívidas que ficaram. Ela sabia, mas saber não aliviava a sensação de fracasso. Tinha uma vergonha específica que ela carregava. Não a vergonha de ser pobre, ela tinha crescido sem abundância, sabia o que era escassez, isso não era novo. Era uma vergonha diferente, a de ser mãe e não conseguir garantir o básico, de ter 2 filhos que dependiam dela completamente e não ter como garantir que amanhã eles iam acordar com café da manhã. Essa vergonha não tem nome bonito. Ela mora na garganta. Ela impede que você ligue para sua mãe porque você não aguenta ouvir a preocupação na voz dela. Ela impede que você peça ajuda porque pedir ajuda é confirmar o que você sente que é verdade, que você falhou. Vera ficou nessa cadeira carregando essa vergonha por um tempo que ela não mediu. Depois pegou o celular, abriu o contato da mãe. Ficou olhando. Fechou. Abriu o contato de uma amiga, Raquel, que trabalhava de diarista e às vezes tinha uma reservinha. Ficou olhando. Fechou. O que eu falar? Que não tenho comida para amanhã? Que com 38 anos e 2 filhos não tenho como garantir café da manhã? Ela ficou com o celular na mão. Do lado de fora, cachorro latindo na rua, um carro passando, o silêncio de bairro de noite. E então ela fez uma coisa que ela não costumava fazer. Ela chorou. Não o choro de quem está se lamentando, era um choro de exaustão, daquele tipo que você não controla, que o corpo simplesmente decide fazer porque não aguenta mais segurar. Ela chorou baixinho porque as crianças estavam dormindo do lado. Chorou com a mão na boca. Chorou por um tempo que ela depois não soube dizer quanto foi. E quando parou de chorar, ficou olhando para a cozinha vazia. E então aconteceu uma coisa. Não uma revelação mística, não uma voz interior. Foi mais simples e mais difícil do que isso. Ela percebeu que estava esperando que alguma coisa mudasse por si mesma, esperando que o dinheiro aparecesse, que alguém ligasse, que a situação se resolvesse de alguma forma, que não exigisse que ela fizesse uma coisa que ela não queria fazer, pedir ajuda, e que essa espera, essa recusa em pedir, estava custando mais caro do que qualquer coisa que ela pudesse perder ao pedir. Se eu não ligo hoje, amanhã os meus filhos acordam sem café da manhã, não como possibilidade, como certeza.
e entre a certeza da fome de amanhã e o desconforto de pedir ajuda hoje, a escolha, quando você coloca assim, é simples. Ela pegou o celular e ligou para a mãe. Helena, mãe de Vera, atendeu no terceiro toque com aquela voz de quem estava quase dormindo, mas atende assim mesmo porque filho que liga à tarde da noite é filho que precisa de alguma coisa. Vera, tá tudo bem? Mãe. Ela parou, respirou. Não tá. Silêncio de 2 segundos. O que foi? Eu não tenho comida para amanhã. Eu não tenho dinheiro. Eu precisava te ligar. Silêncio de 1 segundo. Eu vou aí amanhã cedo. Mãe. Vera. Amanhã cedo eu estou aí. Ela não disse, como você deixou chegar nisso? Não disse, eu já sabia que ia dar nisso. Não disse nada que não fosse o essencial. Eu vou. Vera ficou com o celular no ouvido por 1 segundo depois que a mãe desligou. E então colocou o celular na mesa. E dormiu. Não bem, o sono foi leve, cheio de acordadas, cheio daquelas meias imagens que não chegam a ser sonho. Mas dormiu. Às vezes dar o passo mais difícil libera o suficiente para você fechar os olhos. Se essa história está falando com você, aproveita agora e se inscreve no canal, porque toda semana tem histórias reais assim, que mostram que ninguém está sozinho. Helena chegou às 7h20 da manhã com uma sacola. Arroz. Feijão. 3 ovos. Pão de forma. Manteiga. Leite em caixinha. Uma banana prata. Um pacote de macarrão. E uma lata de extrato de tomate. Ela colocou tudo em cima da bancada da cozinha sem drama, sem discurso. Vera ficou olhando para aquelas coisas com uma mistura de alívio e vergonha que é difícil de descrever, mas é o sentimento de quem precisava muito de algo e ao mesmo tempo não queria precisar. Mãe, você não precisava. Para. Helena foi acender o fogão. Me empresta a frigideira. Elas fizeram café juntas, milhas café com leite, ovo mexido, pão com manteiga. Quando Kaique e Luna acordaram e viram a avó na cozinha e a mesa posta, a reação das crianças foi de felicidade simples, aquela felicidade de criança que ainda não entende o custo das coisas e que, portanto, experiencia a abundância de uma mesa farta com alegria pura. Vovó, vem cá, minha flor. Enquanto as crianças comiam com a avó, Vera ficou em pé na porta da cozinha olhando para a cena. Precisou de 1 segundo para não chorar. Depois foi buscar a bolsa porque ainda tinha que ir trabalhar. Helena a acompanhou até a porta. Vera. Ela segurou o braço da filha. Você sabe que pode ligar. Eu sei. Não. Você não sabe, porque se soubesse teria ligado antes de chegar nisso. Ela não disse isso com raiva. Disse com aquela firmeza de mãe que ama e por isso fala a verdade. Você tem esse orgulho de carregar tudo sozinha. Eu entendo de onde vem. Mas, filha, orgulho não alimenta criança. Vera ficou olhando para a mãe. Eu tenho medo de ser um peso. Você é minha filha. Você é a mesma coisa que meu coração andando por aí. Peso é outra coisa. Vera abraçou a mãe. Helena ficou um pouco mais do que planejava. Ficou a manhã inteira. Deixou as crianças na escola. Arrumou a casa. Deixou feijão no fogo. E quando foi embora, Vera chegou do trabalho e encontrou a casa cheirando a comida e um bilhetinho na mesa da cozinha. O feijão tá pronto. A luz você acerta quando puder. Eu amo você, mãe. Ela ficou olhando para o bilhete por um tempo. Então dobrou, guardou na gaveta com o envelope vazio. E sentou para pensar. Naquela sexta à noite, com o salário caído, com o feijão que a mãe tinha deixado, com as crianças dormindo, Vera tomou uma decisão. Não a decisão de vou mudar minha vida. Essa é grande demais para uma noite só. Foi uma decisão menor e mais honesta. Eu vou parar de não olhar. Ela tinha o hábito de não abrir as contas, de olhar o saldo uma vez e fechar, de não colocar no papel o que devia porque colocar no papel tornava real demais. Aquela noite ela colocou no papel. Pegou o bloco de anotações que usava para a lista de mercado e virou para a folha do meio. Escreveu no topo, o que eu devo, e foi escrevendo. Aluguel atrasado, R$200.
Conta de luz, R$ 162. Mercadinho Dona Zélia, R$ 280. Pensão do Marcos que não veio, R$ 300. Valor que ela precisava, mas que dependia de outro. Sapato do Kaique que tinha rasgado, precisava de uns R$ 80. Material da Luna para o projeto da escola, R$ 35. Total que dependia dela, R$ 1.757. E o salário que tinha entrado hoje, R$ 1.480. Ela ficou olhando para esses dois números lado a lado. Sempre foi assim. Ela sabia que era assim. Mas nunca tinha colocado assim, lado a lado, claro, sem margem para ilusão. Ela devia mais do que ganhava em um mês. E a resposta óbvia, que ela sabia, mas tinha evitado aceitar, era que com um salário só isso nunca ia fechar, que pagar uma conta ia atrasar outra, que era uma esteira que não parava porque a velocidade dela era maior do que a velocidade dos pés. Ou ela aumentava a velocidade dos pés, ou encontrava uma esteira mais lenta, ou as duas coisas. Ela ficou olhando para o bloco. Então, embaixo da lista de dívidas, ela fez outra lista. O que eu sei fazer? Cozinhar. Organizar cozinha grande. Fazer salgado. Tinha feito na época de casamento para vender, parou depois. Cuidar de criança. Limpeza pesada. Calcular quantidade de comida para muita gente. Fazia isso no restaurante todo dia. Ela ficou olhando para essa segunda lista por um tempo diferente do primeiro. A primeira lista tinha o peso do problema. A segunda lista tinha, ela demorou para nomear isso, mas depois nomeou possibilidade. Não solução, não plano completo, mas matéria-prima. Ela tinha nas mãos aquilo que precisava para começar alguma coisa. Não sabia ainda o que, mas tinha. Aquela percepção não resolveu nada naquela noite, mas mudou como ela foi dormir. Na semana seguinte, Vera conversou com Conceição. A vizinha ouvia tudo com aquela atenção de mulher que viveu muito e aprendeu que às vezes a melhor coisa é só ouvir. Eu tô pensando em fazer salgado para vender, Vera disse. Eu sei fazer bem, mas eu não sei como começar. Conceição tomou um gole de café. Quanto custa os ingredientes para uma fornada? Umas 50 unidades de coxinha, uns R$ 40 de ingrediente. Aí vende a R$ 2,50 cada. Dá 125. Lucro de 80 e poucos. E você tem esse dinheiro inicial? Vera ficou quieta. Não tinha. Tinha usado o salário todo para pagar o que devia. Então começa diferente, Conceição disse. Você pega a encomenda primeiro. Alguém pede, você cobra metade adiantado, usa esse dinheiro para comprar o ingrediente. Vera olhou para ela. Assim simples? Não tem outra maneira de começar sem capital, filha. Ela tentou. Mandou mensagem em vários grupos de WhatsApp que participava, grupo de mães da escola da Luna, grupo do bairro, grupo de ex-colegas. Texto simples, sem imagem bonita, sem logotipo. Oi, gente, vou fazer salgado por encomenda. Coxinha, quibe, risole. Mínimo 30 unidades, R$ 2,50 cada, entrego no sábado. Quem tiver interesse me chama aqui. Ficou esperando. Ficou olhando para o celular. 1 hora. 2 curtidas. Nenhum pedido. Ela colocou o celular para baixo e foi fazer o jantar sem falar nada para as crianças. Kaique percebeu alguma coisa no silêncio da mãe e ficou mais quieto que o normal. Luna não percebeu nada e ficou cantando uma música da escola. Na manhã do dia seguinte, uma mensagem. Era Raquel, a amiga diarista. Vera, quanto você cobra o cento para evento? Cento para evento. Ela nunca tinha pensado assim. Ela tinha pensado em 30 unidades, 50. Cento era outra escala. Ela calculou rápido na cabeça, errou, calculou de novo. R$ 240 o cento. Preciso de 50% adiantado. Raquel, pode ser. É pro aniversário da minha sobrinha no outro sábado. Você consegue? Conseguia. Ela tinha nunca feito 100 salgados de uma vez. No restaurante fazia coisas em grande quantidade, mas era diferente.
Tinha estrutura, tinha equipamento. Em casa, era ela, o fogão doméstico. E as mãos? Consigo sim, ela respondeu. E então ficou olhando para a resposta que tinha mandado por 1 minuto. Agora eu consigo. O primeiro cento de salgados foi um caos organizado. Raquel pagou 120 adiantado. Vera comprou o ingrediente na quarta, passou a quinta inteira, depois que as crianças foram para a escola, modelando e fritando. Ela não tinha a fritadeira elétrica. Usou a panela, controlando a temperatura na mão, o jeito que aprendeu com a avó. Demorou o dobro do tempo que ela imaginou. Às 11 da noite, quando o Kaique já tinha dormido e a Luna também, ela ainda estava na cozinha, os dedos ardendo de calor, a cozinha com cheiro de óleo, e faltavam ainda 30 coxinhas. Ela pensou em parar. Pensou em mandar mensagem para Raquel dizendo que não ia dar. Em vez disso, foi buscar um copo d'água, tomou, voltou para o fogão. 30 coxinhas. Só mais 30. Terminou à 00:40. Botou numa caixa, cobriu com pano limpo, foi dormir. Na manhã do sábado, entregou. Raquel provou na hora. Fechou os olhos. Vera, isso é muito bom. Obrigada, sério. Minha cunhada vai querer seu contato. E queria. A cunhada de Raquel ligou na segunda-feira. Vera tinha conseguido seu primeiro cliente por indicação sem ter feito nenhum esforço, além de fazer bem feito o que sabia fazer. O segundo pedido ela precificou errado. Foi uma encomenda maior, 150 unidades, festa de 15 anos. Ela cobrou o mesmo valor proporcional, mas esqueceu de calcular o gás, tinha usado mais de 1,5 botijão no processo todo, e esqueceu de incluir o plástico filme e as caixas de entrega. Quando foi calcular o lucro real, tinha ganho R$52. R$52 de 8 horas de trabalho. Ela ficou olhando para o caderno onde tinha feito a conta. Estava errado. Não o esforço, o cálculo. Ela tinha precificado sem considerar tudo que entrava. Foi para o celular, abriu o YouTube, pesquisou como precificar salgado para vender. Ficou 1 hora assistindo o vídeo. Aprendeu sobre custo variável, custo fixo, margem de lucro, valor de mão de obra. Refez a conta. O preço certo para ela, considerando tudo, era R$3,20 a unidade, não R$2,50. Ela ficou um tempo preocupada. Vai afastar cliente se subir o preço, mas a alternativa era trabalhar 8 horas para ganhar R$52. Na terceira encomenda, ela cobrou R$13. O cliente reclamou que tinha achado mais barato em outro lugar. Pode ser, Vera disse, com uma calma que ela estava aprendendo a ter, mas o meu é feito na hora, com ingrediente bom. Se você quiser provar antes de decidir, eu faço uma amostra. A cliente provou a amostra, fechou o pedido. Não foi linear. Teve semana que não entrou nenhum pedido e ela ficou ansiosa, achando que tinha acabado, que não ia funcionar, que foi bobagem ter tentado. Teve pedido que ela entregou com atraso de 2 horas porque a Luna ficou doente e ela teve que lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. Menina com febre de um lado, panela no fogo do outro, celular tocando. Teve cliente que pediu desconto que ela não podia dar e que foi embora sem comprar, e que ela ficou pensando naquele cliente por 2 dias como se tivesse falhado em algo. Mas teve também a semana em que entraram 3 pedidos ao mesmo tempo. E a primeira vez que ela somou o que tinha ganho no mês com os salgados e viu R$340. R$340 que não existiam um mês antes. Ela não saiu correndo contar para ninguém. Ficou sozinha na cozinha, depois que as crianças dormiram, olhando para o caderno. E então escreveu, embaixo do número, mês 1, R$340. Não porque precisava documentar, mas porque queria ter prova, um dia, de onde tinha começado. Aos 3 meses de venda de salgado, Vera estava fazendo em média R$500 por mês de renda extra. Não era o suficiente para resolver tudo, mas era o suficiente para criar um amortecedor, aquela margem fina entre chegar no final do mês no zero e chegar no zero mais alguma coisa. Mas o que mudou mais profundo não foi o dinheiro, foi a forma como ela olhava para si mesma. Tinha uma Vera, antes de setembro daquele ano, a que abria a geladeira com um resto de feijão e 2 ovos e sentia que havia falhado como mãe, como mulher, como ser humano. E tinha uma Vera depois que ainda abria a geladeira às vezes e encontrava menos do que queria, mas que sabia que tinha ferramentas, que sabia que podia fazer alguma coisa, que a paralisia não era o único estado possível.
Essa mudança aconteceu aos poucos, quase imperceptivelmente. Ela começou a planejar a semana de compra antes de ir ao mercado, coisa que parece óbvia, mas que ela não fazia. Ia no mercado sem lista, comprava o que via, gastava mais do que precisava, esquecia coisa. Com a lista, o gasto de mercado caiu quase R$ 40 por mês. R$ 40 que antes evaporavam sem que ela notasse. Ela começou a negociar a dívida com a dona Zélia do mercadinho, foi até lá, explicou a situação, propôs pagar R$ 50 por semana até quitar. Dona Zélia aceitou, e quando ela ia pagar toda semana, pontualmente, sem esperar ser cobrada, algo em Vera se reequilibrava. A vergonha que tinha ficado grudada naquele fiado ia diminuindo, porque ela estava fazendo o que podia fazer. E fez o que nunca tinha feito, foi à locadora do aluguel pessoalmente. Tinha medo de ir, imaginava uma conversa hostil, alguém falando em despejo, em processo, mas foi. Sentou na frente da mulher da locadora, Silvana, 30 e poucos anos, eficiente mas não antipática, e disse: "Eu tô devendo 1 mês e meio. Eu não tenho esse valor agora, mas eu tenho um plano para pagar. Eu posso pagar o aluguel corrente em dia e mais 200 por mês do atrasado até zerar. Eu quero honrar o contrato." Silvana ficou olhando para ela. "Você tem isso por escrito? Eu posso escrever agora se você tiver papel." Silvana ficou olhando por mais um segundo. "Tá bom, mas é pontual, tá? Atrasa, a gente revê." "Não vai atrasar." Não atrasou. Nesse processo todo, 3 pessoas foram importantes de formas que elas provavelmente nem sabem. A primeira foi Helena, a mãe. Não por ter trazido a sacola de comida, embora isso tenha sido o que permitiu que a noite virasse manhã, mas pela frase que ela disse: "Orgulho não alimenta criança." Essa frase ficou com Vera. Voltou a ela várias vezes, especialmente nos momentos em que ela estava na iminência de não pedir uma ajuda que precisava por causa de como aquilo ia parecer. A segunda foi Conceição, a vizinha, que ensinou, sem saber que estava ensinando, um dos princípios mais práticos do empreendedorismo de necessidade. Começa pelo pedido, não pelo estoque. Não espera ter tudo para começar. Começa com o que tem, com quem tem. A terceira foi Kaique. Numa tarde de domingo, o menino estava sentado na mesa com ela, enquanto ela atualizava o caderno de controle de pedidos. Ele ficou olhando por um tempo. "Mãe, você tá ficando empresária?" Ela riu. "Tô tentando." "Quanto você já ganhou esse mês?" Ela mostrou o caderno. Ele ficou olhando, calculando na cabeça com aquela seriedade de criança que está descobrindo que números são coisas reais. "Mãe, se você vender mais você ganha mais?" "Sim." "Então você precisa de mais cliente." "Preciso." Ele ficou em silêncio por um segundo. "Posso fazer um cartão para você dar para as pessoas?" Ela olhou para o filho. 11 anos, caderno quadriculado da escola, uma caneta preta e uma vermelha. "Pode." Ele fez. Era um cartão desenhado à mão, Mounds, o nome dela, salgados da Vera, o número de telefone e um desenho de coxinha que parecia mais com um peixe, mas que foi feito com seriedade. Ela levou um daqueles cartões para trabalhar. Alguém no restaurante viu, pediu o número, encomendou 50 salgados para um chá de bebê. O cliente novo veio de um cartão desenhado por um menino de 11 anos com uma caneta vermelha. Às vezes o universo manda o que você precisa embrulhado de um jeito que você não esperava. 12 meses depois daquela quinta-feira de agosto, Vera abriu a geladeira. Tinha frango para fazer no jantar, 2 caixas de ovos, queijo, presunto, comprado no início da semana, tinha planejado o cardápio com antecedência, legumes, leite, sobra de feijão, iogurte da Luna e uma manga que ela comprou porque a manga estava bonita na feira e ela tinha espaço no orçamento para comprar manga. Esse detalhe, a manga comprada porque estava bonita e ela podia comprar, ela guardou. Não porque era muito, mas porque era diferente. Os salgados rendiam em média R$ 700 por mês. Ela tinha conseguido aumentar porque com o tempo tinha ficado mais rápida, tinha aperfeiçoado a receita, tinha um grupo de clientes fixos que pediam regularmente e tinha começado a aceitar encomendas de empresas. Um escritório ali perto pedia toda semana para reunião de equipe. A dívida do aluguel estava zerada. Tinha levado 7 meses, mas estava zerada. A conta de luz estava em dia. A dona Zélia do mercadinho ela tinha quitado em 4 meses. Tinha aberto uma conta digital simples e separado uma conta de dinheiro dos salgados. Não misturava com o salário. Aquela separação mudou sua relação com o dinheiro porque ela conseguia ver de onde vinha cada coisa. Não tinha reserva grande ainda, tinha uns R$ 400 guardados, que ela chamava de fundo de emergência,
com aquele sorriso de quem sabe que está começando do zero, mas está começando. Kaique tinha entrado num projeto social de futebol no bairro. 2 vezes por semana, treino depois da escola. Ela ia buscar quando conseguia, e nos dias que não conseguia ele voltava com os amigos, e ela ficava tranquila porque ele tinha entrado naquele jeito firme de adolescente que começa a construir a própria vida. Luna tinha aprendido a ler naquele ano. Lia placas na rua, rótulo de produto, nome de rua. Ficava mostrando para a mãe com aquela empolgação de recém-alfabetizado que acha que descobriu um poder novo. Mãe, ó, aqui fala padaria. Mãe, esse aqui fala farmácia. Que ótimo, meu amor. Vera não se tornou uma empresária de sucesso no sentido que a internet romantiza. Ela continuava trabalhando no restaurante, continuava pagando aluguel numa casa pequena, continuava sendo mãe solteira com 2 filhos de pais ausentes, continuava tendo semana difícil, mês mais apertado, dia em que o cansaço pesava mais do que a conta bancária. Mas tinha aprendido coisas que não se aprendem em curso, que se aprendem na vida, quando a vida aperta do jeito certo. Aprendeu que pedir ajuda não é o fim, mas é muitas vezes o começo. Que a vergonha que a gente sente antes de pedir é quase sempre maior do que o que acontece quando você pede de verdade. Aprendeu que olhar para o problema de frente não resolve, mas é o pré-requisito de qualquer resolução. Que o problema que você não olha cresce no escuro. Aprendeu que renda extra não precisa de capital. Precisa de honestidade sobre o que você sabe fazer, coragem de oferecer e consistência de entregar. Aprendeu que planejamento não é coisa de rico, é o que impede que pobre fique mais pobre. Que lista de mercado, caderno de contas e separar o dinheiro em envelopes ou contas diferentes não é detalhe, é proteção. E aprendeu, essa foi a mais difícil, que ela não era o problema. Que uma mulher sozinha com 2 filhos, salário de R$ 1.300, num país com inflação, juros e sistema que não foi feito para ela, que chega ao fundo de uma quinta-feira com 2 ovos e um resto de feijão, não chegou lá por falha de caráter. Chegou por uma soma de circunstâncias que são reais e que não pedem licença. E que a saída não foi diferente do que a chegada. Uma soma de circunstâncias pequenas, construídas dia a dia, que foram mudando o resultado. Não virada. Construção. Não milagre. Esforço. Não sorte. Decisão. A decisão de que aquela noite de quinta-feira não ia ser o ponto final da história. Numa quinta-feira de agosto, exatamente 1 ano depois, Vera estava na cozinha depois do jantar. As crianças tinham comido, tomado banho, estavam no cômodo ao lado. Kaique com o celular, a Luna com o livro que ela estava lendo, um livro de figura com texto curto, o tipo de coisa que ela lia e relia pedindo para a mãe explicar as partes que não entendia. Vera estava lavando a louça, não pensando em nada especial. Só lavando a louça, com a água morna, o sabão, o barulho familiar de prato e panela. De repente a Luna apareceu na porta da cozinha com o livro aberto. Mãe, o que é persistência? Vera enxugou a mão no pano de prato, olhou para a filha, pensou por um segundo no jeito certo de explicar para uma menina de 6 anos. É quando você cai e levanta, e cai de novo e levanta de novo, e continua até chegar onde quer ir. Luna ficou pensando com aquela seriedade de criança. Mas não dói cair? Dói. E por que a pessoa levanta? Vera ficou olhando para a filha por um momento, porque o lugar para onde ela quer ir vale mais do que a dor de ter caído. Luna processou. Voltou para a leitura. Obrigada, mãe. Vera ficou olhando para a porta por onde a filha tinha ido. Então voltou a lavar a louça, e pela primeira vez em muito tempo, estava bem. Não aliviada de uma crise, apenas bem, daquele bem simples, sem drama, de quem está no lugar certo, fazendo o que precisa ser feito, com a sensação de que amanhã vai ter comida na geladeira e vai ser uma manhã comum, que depois de tudo, é o mais precioso que existe. Se essa história te tocou, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e me conta nos comentários qual luta você está enfrentando hoje. A gente lê cada mensagem.